Bem-vindo a mais um programa Reflexões. Eu hoje estou com o economista Carlos Arthur Passos, Carlos Arthur Krieger Passos, e que é um economista e mestre na teoria econômica, planejamento, doutor em desenvolvimento econômico-social pela Universidade de Paris I, que é a Universidade da Sorbonne. Então, uma pergunta que vem assim, o fato do país ser rico, o Brasil ser um país abundante, isso é uma vantagem ou é uma desvantagem? Pois é, Bernadette, nosso Brasil eu encaro com muito otimismo, mesmo neste período atual, onde nós estamos numa circunstância deveras difícil. Penso que o Brasil é suficientemente rico para que aqui não tivessem seres humanos passando situações de extrema pobreza e mesmo miséria absoluta. Isso é inaceitável, certamente é uma aspiração de todos os brasileiros que isso fosse resolvido. A riqueza que temos foi sempre apropriada de uma forma que facilitou, mesmo quando ainda tínhamos menos recursos explorados, portanto, menos riqueza efetiva, corrente, né, por uma minoria da população. O escravismo marcou muito esse país. E ele terminou em 1888, na forma jurídica, mas infelizmente continua vários aspectos desta história, né, do nosso passado, vigorando ainda em nossa sociedade. Então, creio que a minha esperança e a minha coisa positiva de pensar o Brasil é que ele tem que preservar e avançar nos processos democráticos de gestão do poder nacional. Isso é uma coisa fundamental e nisto, a despeito das extremas dificuldades que estamos passando, porque agora temos uma crise econômica acentuada pela crise política, que acentua a crise econômica, que acentua a crise política e assim sucessivamente, é uma crise econômica e política ao mesmo tempo. É uma dificuldade muito grande porque as estruturas partidárias não representam efetivamente aquilo que parecem, deveriam representar, né? Mas estão ocorrendo também fenômenos que fazem despertar a esperança de que tempos melhores poderão vir, sim, e virão. Eu tenho certeza disso e talvez eu mesmo já nem possa mais aproveitar desse período futuro em nosso país. Mas, embora reconhecer que estamos nessa circunstância, do ponto de vista histórico, nós estamos num lado do mundo que não tem nem de longe as questões ainda mais profundas de raiva, ódio, destruição, mal-querer das pessoas com uma intensidade que, felizmente, está longe de existir em nossa história. Não que ela seja idílica, porque não foi. Nós começamos com a escravidão, com a submissão colonial, mas mesmo isso não criou aqui condições para a existência desses problemas que nós vemos em outras regiões do mundo, como na África, como efetivamente no Oriente Próximo e até mesmo em outras circunstâncias, mesmo em países mais desenvolvidos. Nesse sentido, quem nos faz enxergar melhor são os estrangeiros, que vêm e veem aspectos da vida brasileira que eles dizem: isto é muito bom, vocês não dão valor ao que vocês têm aqui. E eu acredito nisso. Temos que valorizar muito da capacidade brasileira de superar dificuldades como nós sempre tivemos. Até o bom humor do brasileiro, uma boa, né,
é uma forma fácil de ultrapassar as dificuldades que estão aí pegando, né, no bolso das pessoas, ou as demissões, as famílias estão percebendo, elas estão percebendo como que isso está impactando a sua vida ou a vida dos vizinhos, né? Então, isso é aquilo que a gente tem percebido assim, meio que uma flutuação. É bem complicado, apesar do bom humor do brasileiro, né? Nós temos que ver como é que a gente vai ultrapassar essa dificuldade atual, né? Então, 2015 foi um ano sintomático de que parece que tudo dá errado, né? Esse é o sentimento majoritário da população brasileira. Mas tivemos 2 eventos que parecem ser negativos, mas que eu tenho bastante esperança de que ele se aprofunde, né? Se eu posso citar para você, o fato de que a estrutura de poder que está hoje no comando do Estado Nacional Brasileiro está sendo investigada por corporações que são estatais, né? O Ministério Público, a Polícia Federal e a Justiça, de uma forma inusitada para os brasileiros. Nunca, que eu me lembre, chegamos a tão profundas, rápidas e aceitáveis decisões dentro do regime democrático como nós estamos vivendo. A população não dá valor a isso, que é uma coisa que sempre fez falta aqui no Brasil. É o fim da impunidade, né? Isso nós temos que avançar para garantir que isto seja um processo que veio para ficar. E qualquer que seja o cidadão, com mais posses ou menos posses, ele tem que dar o seu contributo dentro da lei. E se o faz fora da lei, ele está sujeito às penalidades que vai alcançá-lo, quer ele seja uma pessoa com muitas posses, ou com médias, ou com poucas posses. Isto é uma coisa de construção da nossa nacionalidade. E isso é um processo longo. Mas agora estamos vendo um degrau que antes não tínhamos alcançado, quase nunca na nossa história. Nós estamos bem honrados, né, que isso esteja acontecendo aqui no Paraná, com a nossa Polícia Federal, tomando um protagonismo dentro disso e acompanhando, né, dia após dia, como que essas revelações estão acontecendo, que são incríveis. É, impressionante. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é que no Supremo Tribunal Federal, a questão do financiamento de campanhas políticas, certo? Se deixou claro agora de que as empresas são unidades estruturadas para produzir bens e serviços e, com isto, ter a capacidade de pagar os custos dessa produção com uma margem de lucro que permita aos empresários, com essa margem ou com essa margem mais algum financiamento, ampliarem ainda mais o processo produtivo. Isto é fundamental, essa é a finalidade das empresas. A finalidade das empresas não é financiar políticos. Ou seja, nós temos que liberar as empresas para que elas possam desenvolver a sua capacidade produtiva na senda de serem empresas que produzem cada vez com maior produtividade e aplicando a criatividade dos seus gestores, dos seus proprietários e do seu corpo de funcionários para aumentar a produtividade. Portanto, com criatividade, usando essa habilidade humana de ser capaz de produzir cada vez melhor. Esta necessidade, das empresas, nós temos que liberar para que essa economia possa voltar a crescer. Entretanto,
precisamos sim dizer, nós queremos uma forte economia de mercado, mas nós não queremos uma sociedade de mercado. Nós queremos uma sociedade humana democrática. E, portanto, os seres humanos têm que ter a liberdade e a capacidade de se movimentar por elas para encontrar quem são os seus representantes políticos e ampliar as formas de participação política, portanto, aprofundar a nossa democracia. E isso não se faz com empresas financiando para obter depois benefícios e etc. Ou seja, esse regime de conluio do capital com o Estado Nacional Brasileiro contra o interesse da maioria da população. Queremos que as empresas cresçam e cresçam cada vez mais, mas as empresas foram montadas para ter lucros e crescer. E a sociedade política brasileira quer um regime que seja democrático, onde os representantes representem efetivamente os interesses da população e não das empresas. Somente, como alguns o são quando são financiados por elas. Isso é fundamental. Nisso nós demos agora um avanço jurídico fundamental esse ano. Pela primeira vez nós estamos dizendo isso na nossa história. Não quer dizer que nós vamos acreditar que não haverão financiamentos de políticos pelas empresas. Provavelmente ainda haverão, mas se isto for detectado, os que o fizeram agora terão que sofrer as culminações da própria lei. Agora, nós temos isso esclarecido na situação brasileira. E isso é fundamental para que os partidos sejam eticamente melhores do que o são até atualmente. Isso vai exigir até uma participação da população mais efetiva, no sentido de olhar bem para quem está votando, dialogar, construir, co-construir colaborativamente soluções e acompanhar o trabalho dos vereadores, deputados, ou seja, traz para a população também uma necessidade de observação contínua, de se está havendo uma satisfação ou não. Acho que sim, e acho que o que você está falando nos remete à necessidade que tenhamos de desenvolver uma capacidade de diálogo muitíssimo maior do que a que nós temos hoje. Participação. Participação entendendo que o outro pode ter outra posição e isso não o torna um inimigo. Se torna alguém que tem uma posição política diferente da minha, mas que ele tem direito de defender, desde que ele o defenda através da lógica, através do método de discussão, de a minha opinião é essa, por quê? Por causa disso, disso e daquilo. Ele não é meu inimigo porque ele não concorda comigo. Ele é um brasileiro que está sustentando uma posição que eu acho insustentável, porque se baseia nisso, nisso e nisso. Mas eu digo, olha, isso não é assim por causa disso, daquilo e daquilo. Mas ele é uma pessoa boa. Eu só estou dizendo, você não quer pensar melhor e mudar a tua posição? Isso é o diálogo. Isso está muito baixo agora, porque esses momentos de crise estão nervosos, estão raivosos. Alguns com ódio até desnecessário no nosso país, né? Então, eu diria, temos que passar esse momento e voltarmos a aprender a dialogar. Sim. Basta ver programas na Inglaterra, em alguns programas nos Estados Unidos, na França, onde eles dizem coisas duríssimas, um em frente ao outro. Mas isso não os transforma em inimigos, mas conduz a uma reflexão e a uma aceitação difícil de que esse cidadão, essa cidadã está falando alguma coisa que eu até não concordo, mas que eu sei que ela tem direito de expressar isso com tranquilidade, sem xingamento, nada, ao contrário, dizendo, olha, eu acho que você não está com a razão por causa disso, disso e daquilo. Nós precisamos desenvolver isto,
que é fundamental nesse momento em que essas duas coisas iniciais que eu estava falando estão acontecendo. Agora, estamos reduzindo a impunidade nesse país, mas isso tem que ser garantido ao longo do tempo. E segundo, agora, supõe-se que as empresas estão aí e devem ser liberadas para funcionar, para obter maior quantidade de lucro, para reinvestirem, né? Produzirem mais bem, combaterem com isso a inflação, ou seja, os mecanismos de mercado. Mas isso não significa que nós estejamos numa sociedade de mercado, que aí é um outro salto que a gente nunca deve abrir mão, né? Nós não queremos nos transformar nós mesmos em mercadorias. Nós vamos dar uma paradinha agora, já voltamos falando sobre esse assunto e o desenvolvimento disso. Até já! O programa Reflexões tem o apoio da Caixa Econômica Federal através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Curitiba. E nós estamos aqui conversando com Carlos Arthur Passos sobre o tema economia, mas tendo uma visão do Brasil e do momento atual de onde estamos e os ganhos que nós tivemos no último ano. E ele está nos explicando sobre a diferença entre economia de mercado e sociedade de mercado. Você pode explicar essa segunda parte para nós? O que não seria favorável, né? A economia de mercado é algo favorável. Um conjunto de analistas passa as duas palavras em economia de mercado e sociedade de mercado como se fossem a mesma coisa. Na verdade, eu diria, é essencial que nós tenhamos a visão de desenvolvimento de uma economia de mercado cada vez mais inovadora, criativa, e uma sociedade cada vez mais democrática. A sociedade democrática utiliza os mecanismos de economia de mercado para a expansão da produção que garanta o bem-estar da população e que toma as decisões com base numa sociedade crescentemente democrática. A democracia não pode ser esquecida, nem pelas forças de direita, nem pelas forças de esquerda, e esse é o problema tanto da direita como da esquerda, né, de querer dirigir a sociedade de uma forma que só atenda a interesses econômicos das grandes empresas ou das médias empresas ou só dos trabalhadores, ou seja, aqui precisa haver um conjunto de interesses que atenda ao conjunto da população sobre a forma de economia de mercado. E, ao mesmo tempo, esses seres humanos que produzem esta renda e, portanto, esses bens, vão dispor desses bens para melhor orientar como querem viver. E isso significa uma sociedade democrática. O que tem ocorrido é que alguns interesses, como grandes estruturas oligopolísticas, quer no setor financeiro, bancos, quer no setor produtivo de grandes empresas, né, as grandes estruturas oligopólicas de produção, julgam que podem comandar a economia e, pelo peso que tem, a comandam, né, pelo volume de investimentos, e com isso pensam que pode conduzir a sociedade a alguma coisa que são apenas os seus objetivos. Mas nós não queremos produzir por produzir. Nós queremos produzir para desenvolver as habilidades humanas. Quais são as habilidades humanas? Esta de sermos alegres, de termos capacidade criativa, de desenvolver a nossa imaginação, de fazer com que conheçamos melhor, através da ciência, o conhecimento da natureza, não só do nosso globo, como de todo o espaço, de todo o cosmos, né? Então, essas são as aspirações de desenvolver o teatro, as artes, os esportes, para que isso nos dê a capacidade de desenvolver as habilidades que nós chamamos especificamente humanas.
Portanto, a economia de mercado deve ser um instrumento da sociedade democrática e não o guia da sociedade democrática. Esta inteligência é que faz com que nós possamos fazer as duas coisas ao mesmo tempo e desenvolver o que nós chamamos as civilizações humanas, que nem sempre foram assim, né? A história não é uma coisa linear, não necessariamente nós só nos desenvolvemos, e tem momentos que nós nos atrasamos muito, né? Como a Alemanha nazista, desenvolveu uma capacidade produtiva só de instrumentos bélicos, tanques, aviões de combate. Para quê? Isso fez bem aos alemães? Não. Aí vem aquela palavrinha-chave, né? Poder. Poder. Né? Poder de alguns e não necessariamente o bem-estar. Isso mesmo. Do conjunto, do todo. Na verdade, o poder, nessas condições limites, como eu estava falando, é querer dizer para a população que elas precisam seguir os ditames desses interesses estritamente econômicos. E então, nós chegamos a essas situações limites, como eu disse, do nazismo de um lado, né, até de outro lado o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, mas eu estava pensando agora no Estado soviético, né? Quer dizer, quando o Estado se acapara de tudo e, portanto, tudo passa a ser instrumento dessa massa de interesses econômicos dirigidos por um partido único, como se isso fosse possível. Daí a necessidade de nós preservarmos a democracia. Quer dos interesses da direita, quer dos interesses da esquerda. A democracia é o ponto que habilita todos a população a participar da vida social, da vida econômica. É ela que nos habilita. E nós precisamos aqui liberar a capacidade dos cidadãos, os investidores, os proprietários, mas também os trabalhadores, os técnicos, os engenheiros, para desenvolver, através da criatividade, também a capacidade de produzir novas riquezas, novas capacidades, riquezas que não são só as riquezas materiais. Mas por que não desenvolver a capacidade de desenvolver excelentes filmes, excelentes peças teatrais? Por que não desenvolver a habilidade de termos debates importantíssimos sobre as questões mais difíceis do avanço da própria ciência e da própria aplicação tecnológica? É isso que nós queremos, desenvolver as habilidades humanas. Além disso, das artes de performance, né? Todas as formas artísticas, né? Então, isso tudo tem valor, e não apenas o valor material produzido por algumas unidades produtivas, ainda que elas tenham um peso enorme, importante na economia. A serviço de alguns. Alguns. Né? Então, tudo que você está me falando me parece que traz o poder para o povo. Para o povo. E aí a palavra democracia fica legítima. Né? Como que a economia ajuda a população e a política a visualizar esse quadro? Então, ela pode pode ajudar e pode esconder também. Sim. Então, eu quero que você me traga o aspecto daquilo que ajuda. Então, o que ajuda é efetivamente nós definirmos padrões de participação da população nos seus interesses. É impossível que a população não possa dizer aquilo que lhe interessa. Aonde estão algumas das dificuldades em fazer isso? Certamente utilizamos poucos recursos da sociedade como um todo, gerados por essa economia, para o desenvolvimento da educação da maior parte da população em níveis cada vez mais elevados. Certamente essa é uma das coisas. Né? A segunda é inimaginável que o Brasil possa ou precise ter uma percentagem, que no caso do Brasil é grande, 20% da sua população em níveis de pobreza muito acentuada ou miséria absoluta.
é indescritível, isso é inaceitável para qualquer pessoa que pense em uma sociedade democrática num país como o Brasil, que tem esses recursos a serem desenvolvidos, que estão desenvolvidos, e uma minoria fica com uma parcela extremamente gigante da distribuição da renda pessoal, né? É uma coisa inaceitável isso. Isto é inaceitável e isso produz uma dificuldade enorme de nós gerirmos uma economia de forma mais sadia. Isso atravanca de tal forma, né, a formação de uma maioria em nossa sociedade, em termos democráticos, porque daí, quando você tem uma distribuição de renda tão perversa como a nossa, difícil que você tenha uma sociedade onde os ultrapoderosos, riquíssimos, os que têm rendas sobrantes, certo? Vão ter os mesmos objetivos do conjunto da sociedade. E vice-versa. Aqueles que não têm quase nada, difícil, como é que eles podem ter uma... Então, a nossa economia precisa se orientar para um processo longo de progressiva melhoria nos indicadores de distribuição de renda. Um dos problemas centrais históricos do Brasil é a perversa distribuição de renda em nosso país. O que acontece? É uma falta de planejamento estratégico? Sim, eu acho que sim. Quando, né, agora mais recentemente, né, quando deixou de existir a dualidade capitalismo-socialismo, com a queda da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, depois da União Soviética, né? O sistema mundial se estabeleceu como sendo agora nós é que mandamos, não tem mais aquele grande opositor. E, portanto, foram estabelecidos padrões de benefício às grandes corporações internacionais, que é um padrão que define o mundo inteiro. É uma nova globalização. Não é a globalização, como eles dizem, porque a globalização vem sendo feita desde 1500 com a redescoberta e o avanço para o mundo das potências europeias. Inicialmente Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra, Holanda, né? São eles. Então, essa é uma nova etapa da globalização. E essa globalização deu uma força extrema à forma financeira do capital. Então, nós estamos com um domínio muito grande do capital financeiro. No Brasil, é incrível que nenhum economista que fala, alguns falam do mercado como se fosse assim uma coisa atemporal, uma coisa boa por princípio. Eu digo, não, nós estamos agora, né, vendo que esse país não pode suportar uma taxa de juros desse tamanho. Certamente isso é um benefício indevido para uma parcela da população, não só bancos, como operadores de empresas financeiras, como as pessoas que têm recursos financeiros e, ao invés de aplicarem no lado produtivo da economia, aplicam no lado financeiro através da garantia do Estado Nacional. Portanto, o Estado Nacional está subordinado a pagar uma taxa de juros extremamente elevada do que retira de impostos. Isso é absolutamente desnecessário. Não que seja assim, não é simples resolver essa questão, mas essa é uma questão central. É uma questão que nós temos não que conviver com ela como estamos convivendo há 20 anos. Desde o Plano Real, nós convivemos com uma taxa de juros que é a maior taxa do mundo, salvo uma ou duas exceções outras de países com economias bem menores que a do Brasil. O Brasil é o país que tem um produto interno bruto e uma renda nacional tão grande que entre os que têm maiores rendas, nós somos o campeão mundial de juros. É evidente que isso retira a capacidade de aplicarmos a nossa criatividade nos processos produtivos. Se você queria abrir
aquele restaurante, aquela loja de calçados ou aquela produção de manteiga, etc. Você faz os cálculos e diz, é melhor eu aplicar no setor financeiro. E ficar em casa. E ficar em casa. Na verdade, nós estamos mantendo uma camada ampla de rentistas. É uma economia capitalista voltada para o rentismo e não para o desenvolvimento de novas inovações, de novos horizontes produtivos. Nós estamos patinando há mais de 20 anos, minha gente. Como que faz essa transformação? Porque isso parece que é uma pressão externa e é uma falta de posicionamento interno. Então, na verdade, nós sempre adotamos políticas que beneficiam a reprodução desta forma do capital. Esse padrão. Nesse padrão. Né? Isso é claramente uma falta de autoridade política de dizer esse não é o interesse da maioria da população. Né? E é incrível que, por outro lado, tem uma vertente que é uma energia forte, criativa, de brasileiros elevando o número de startups e inovando e com garra, com vontade, jovens criando empresas. Então tem um estímulo e tem força, né? No povo brasileiro, no jovem brasileiro e mesmo em empresas que tenham novidades, tenham inovação. Mas parece que isso não cresce o suficiente para extinguir esse... Não cresce porque essas empresas se instalam, a ideia é muito boa, é melhor que alguém compre para eles e pague um valor já ampliado com relação aos esforços que ele fez, ao invés de ele mesmo tentar ocupar um espaço no mundo inteiro. Ou seja, chega um momento em que essa taxa de juros é um peso para qualquer setor produtivo. Entende? A base da taxa de juros diz o mínimo de remuneração que você aceita enquanto está fazendo um esforço produtivo real. Se eu vejo que a fábrica de pães vai dar 12%, 14% ao ano, eu já paro e digo, bom, mas eu não vou reinvestir mais nisso. Melhor é eu pegar esse recurso, colocar em títulos do governo que me garantem isso. Eu quero saber se esse é um dos motivos pelo qual nós estamos ampliando, aumentando a inflação durante esse período dos últimos 2 anos. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco. Vamos parar um pouquinho por aqui. Estamos voltando com o professor e amigo Carlos Arthur Passos e estávamos falando sobre alguns motivadores da diferença de distribuição de renda atual e também, eventualmente, um dos motivos da inflação atual. Ou uma inflação que estava iminente, mas ela estava mascarada, talvez. Tem sentido isso? A inflação estava contida, né? E, na verdade, a economia estava recebendo investimentos dos empresários, né? E, portanto, à medida que os preços oscilavam, os empresários estavam aumentando a capacidade produtiva e isso significa crescimento. Quando você vem uma crise de confiança, como é a que aconteceu, quando determinadas expectativas de mudança no padrão governamental, motivada pelas últimas eleições, não se verificam, não é? Na verdade, uma parcela dos empresários fica temeroso em realizar, pelo lado produtivo, novos investimentos. E com a ausência de novos investimentos, efetivamente, daí você tem uma pressão inflacionária que aumenta. Né? Ora, como eu disse, acho que no início de nossa conversa, nós temos aqui o fenômeno de uma crise que é ao mesmo tempo econômica e política. É uma circunstância que ocorre em países
com as formas de gestão democrática que nós temos, quando uma parcela da população, e inclusive uma parcela importante dos detentores de riqueza capitalista, né, financeira, não confiam no governo que foi recém-eleito. No nosso caso, nós tivemos a tentativa de negar esse resultado das eleições. Já em fevereiro havia um pedido de impeachment da presidente, que era porque nós não gostamos dela. Porque em janeiro e fevereiro a presidente não fez nada que juridicamente fosse afirmável. Apenas nós queríamos o impedimento dela porque nós não gostamos dela e ela ganhou de nós. Quer dizer, isso é um absurdo do ponto de vista institucional, porque nós tínhamos que manter a coisa das urnas. Até que a presidente tenha sido apontado que ela tenha cometido algum crime punível com essa intensidade, certo? Nós tivemos aí praticamente o ano inteiro, né, de uma paralisia do próprio Estado, com uma parte, inclusive, da nossa Câmara de Deputados, votando de uma maneira que, para mim, é injustificável, insustentável e, eu diria, de uma forma irresponsável, o que se chama uma pauta-bomba. Ou seja, bom, ela ganhou as eleições, mas ela não vai governar. Por quê? Porque nós vamos arrebentar com as finanças do Estado ainda mais do que ela já o fez, como eles acusam. E muitas vezes com alguma razão. Eu, nesse ponto, diria, olha, talvez incentivar o consumo de automóveis tenha sido uma desnecessidade para afundar o Estado. Tudo bem, alguns gastos teriam sido desnecessários. Ótimo, vamos discutir isso. Isso é importante que se discuta, né? Certamente, o Bolsa Família não é um motivo de ter arrebentado com as finanças do Estado Nacional Brasileiro, né? Então, mas então vamos colocar isso em discussão. Isso sim vale. Agora, colocar uma pauta-bomba de medidas que certamente arrebentariam por 10 anos as finanças públicas, isso é uma coisa gravíssima. Ora, se isso é colocado pelos próprios líderes da oposição ao governo, apoiando isso, votando, e a presidente tem que vetar todos esses itens, e esse veto ainda pode cair no retorno, isso significa uma falta de confiança do que pode ocorrer no Brasil. E certamente faz com que os empresários que investiriam no setor produtivo se retraiam e esse recurso seja colocado nos títulos governamentais, que aumentam de novo a dívida pública e tem que ainda aumentar a taxa de juros para esses níveis absurdos que nenhuma economia sadia o faz. Então, nós estamos numa crise agora de graves proporções, porque ela é, ao mesmo tempo, econômica e política. Sem contar com a questão do Lava Jato. Eu acho que se o Lava Jato consegue comprovar que, de um lado, empresários e pessoas que no setor público agiram de forma corrupta, esta pessoa tem que ser punida. E os empresários também. Nós temos que acabar com essa economia de empresários financiando políticos para depois ter as benesses de ganhar todas as concorrências públicas mais importantes do país. Né? Isso tem que acabar. Isso é uma chance. Se isso aí atingir a própria pessoa da presidente, aí eu sou a favor do impeachment. Quando tivermos esta comprovação. E se não o tivermos, essa presidente foi eleita por maioria da população e tem que continuar gerindo o país. 2015 foi esse ímpasse. Chegamos a uma situação, efetivamente, uma das piores que eu tenho acompanhado ao longo da vida política brasileira depois da abertura, depois que acabou a ditadura de 21 anos, né? Onde as coisas eram piores ainda, só que não apareciam na imprensa, por motivos óbvios, né? Então, agora nós estamos numa situação pior. Estabelecido
de que isto não vai mais ocorrer, de que os vetos não caíram, de que há uma possibilidade de 2016 equilibrar, ainda que tendo em mente as contas públicas, é o momento de todos voltarmos a investir. Se não investirem, é uma questão dos empresários entenderem que são eles que não estão acreditando nessa economia. E por uma razão estritamente política. Porque se investirem, haverá pessoas querendo comprar, a inflação indica isso. A inflação é uma indicação de que você põe e se você consegue um preço maior, então existe essa demanda, né? Se o preço era menor, a demanda será ainda maior. Então, é só falta de confiança. Se os empresários, ao invés de fazer oposição política a um governo legítimo e deixarem esse governo fluir, com eles participando do lado empresarial, tranquilamente, eu acho que o país retoma, sim, a economia, não digo de curto prazo, né? Não é uma coisa tão simples assim, mas nós temos condições de retomar, pelo menos, uma estabilização, né, da economia e da política, e deixarmos de estar uma acrescentando padrões de crise para a outra, né? Essa é a minha visão melhor que eu tenho da circunstância atual em que estamos vivendo em janeiro de 2016, né? Se nós pudéssemos falar em sustentabilidade, nós estamos trazendo aí nesses comentários uma possibilidade de, com a participação dos diversos setores da sociedade, estarmos sustentando visões modificadas, visões de um Brasil que permita que a riqueza permaneça conosco, né? Então, um dos aspectos da sustentabilidade é a criação de rede, a conversa colaborativa, a participativa e o networking, as combinações possíveis nos vários estratos e tudo isso funcionando ao mesmo tempo, sustentando uma visão positiva. Então, você veja, é interessante isso que você levantou, porque eu concordo integralmente que nós tivemos reunião desde a Rio 92, né, e progressivamente os governantes até intuem que a problemática estava crescendo, mas os interesses de seus países diziam, mas isso aí vai atrasar o nosso desenvolvimento, né? Essa sempre foi uma das dificuldades. Quando não afirmavam isso ficava nas entrelinhas, que eles também são políticos e não podem falar toda a verdade, né? Então, nesta última reunião de Paris, né, o que é que teria mudado para um pequeno salto, que foi um salto, mas nem foi tão grande assim, mas já foi um salto de aceitação de metas explicitadas por cada um dos países? O que é que teria mudado aí? Até agora, 2 países do Pacífico, um deles é Tuvalu, né, estavam com um problema grave. Uma, porque um desses 2 países, não me lembro bem qual, ele explora minas, salvo o melhor juízo, de fosfato, que é a composição da própria ilha. Então, eles estavam, quando vendiam esse produto, se extinguindo, porque eles estavam se transformando em algo submerso. E, junto com isso, vem a hipótese de que esse aquecimento global produza uma elevação do nível dos mares pelo derretimento dos gelos. Esses países com 2 metros ou 4 metros, né, já seriam inexistentes. Mas eram 2 países com 0 de importância mundial. Nessa reunião, alguns meses antes, não sei se você tomou conhecimento disso, os cientistas colocaram de que essa hipótese de que o mar suba 7 metros se não fizermos isso,
e fizeram essa hipótese e viram que Xangai seria praticamente submersa, Nova York, toda a região de Wall Street aí incluído, certo? E assim diversas sociedades no mundo. Uma mera simulação. Sim. Né? Isso deu uma força tão grande a esses líderes, porque agora tinha que responder. Mas se você não fizer isso, veja o que pode acontecer. Claro que eu posso imaginar qualquer coisa, mas tem muito mais ali do que uma simples imaginação. Nós temos um aumento na intensidade e na quantidade de tufões nos Estados Unidos. Certo? E todas as evidências, né? Todas as evidências em todos os países. No nosso, nós agora temos tufões subtropicais que nunca tivemos, né? Um fato novo no Brasil. Terremotos? E terremoto. Teve um terremoto a semana passada. Pois é, uma coisa incrível. Ou seja, é uma coisa mundial o avanço da desertificação, chuvas da Inglaterra nesse ano passado foi algo incrível, né? Aqui dizem que é El Niño, mas o El Niño já aconteceu vários anos e a intensidade do El Niño agora então cresceu, né? Está crescendo, ou seja, está evidente de que o descontrole daquele padrão histórico de clima que tivemos está se acentuando, as suas instabilidades estão se acentuando. Ora, então agora nós temos claramente uma manifestação que vai nesse sentido, então podemos adotar e podemos, esse que é o X, nós seres humanos, isso não é uma condição inalterável. E quem que pode alterar isso? O avanço da ciência e a aplicação dessa ciência em técnicas que reduzam o efeito estufa. Então as empresas têm aí um campo de expansão muito importante para que se adote um clima em que crie condições de surgimento de empresas voltadas para a produção de bens com menos impactos ecológicos. Ufa! Nós somos seres humanos capazes de fazer isso. Sim. Então isso não é um anátema contra o capitalismo, contra o que quer que seja, né? Não, nós podemos. Por que não é feito? Porque em alguns países a economia de mercado é tão forte que ela quase transforma os países numa sociedade de mercado. E daí os setores que são fortes não querem, porque eles, se não avançarem para esse campo, eles perdem. Mas eles podem avançar, desde que a sociedade diga, não, agora teremos que avançar nisso. Esses setores que já são oligopolistas podem fazer as alterações necessárias para voltar-se para uma produção com menor pegada ecológica. Uhum. Entende? Por que não fazem? Porque eles são tão fortes que às vezes comandam a própria sociedade. Isso ficou patente. Por exemplo, dou um exemplo para você, na década de 80, se dizia da importância de termos cintos nos automóveis, sim, protetores. E o Lee Iacocca, um dos líderes da indústria, certo? Diretor, presidente, CEO, né, de uma das 3 grandes empresas americanas, liderava o lobby das empresas de automóveis, dizendo que se formos obrigados a colocar isso nos automóveis, as empresas não suportarão. Uma coisa assim, o Lee Iacocca, que é um famoso aí, aliás, dizem que escreveu livros, era um cara muito famoso e tal, tal. Não, foi visto que é um horror isso. E daí se definiu, a sociedade definiu, não, os nossos carros precisam avançar em termos de segurança. E um dos casos que nós temos que colocar são os cintos de segurança. Foi colocado. Nenhuma das empresas foi à falência, não aconteceu nada, apenas a indústria se voltou para produzir algo que agora a sociedade democrática votou e dizendo que isso é importante. Por quê? Porque é melhor produzir cintos e ganhar recursos com a produção de cintos do que ganhar recursos com funerárias, a morte e tudo mais que estava por trás desse fenômeno. A indústria da morte. Certo? Então, agora nós podemos fazer isso.
E também para todos os demais casos, não precisamos chegar só nas catástrofes para dizer só mudamos com catástrofes. Não, mudamos se a sociedade for mais democrática. Nós temos que ir acabando a nossa conversa. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pela conversa profunda. Eu estou aqui olhando o Brasil de um modo diferente. Eu agradeço a presença de todos e estejam conosco no programa Reflexões com as próximas entrevistas super interessantes. Obrigada.